A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, hoje a arte de fazer amigos começa de uma forma maravilhosa, ainda mais para você que curte, que gosta, que sabe apreciar a natureza, porque nós vamos falar sobre orquídeas. E para falar sobre orquídeas, eu estou aqui com meu amigo Roberto Kaiser, mais conhecido como Beto Kaiser, que há mais de 20 anos, eu acho, né, Roberto? 30 já, 30 e tantos, não vamos dizer lá, 30 e poucos anos. Aprendeu a apreciar e ele vai contar um pouquinho da história para vocês e como é que começou esse amor pelas plantas. Roberto, como que começou esse amor pelas plantas? E depois eu quero que você apresente esse orquidário maravilhoso falando das especiarias que você tem aqui. Tudo bem, Alexandre. Eu tenho 50 anos e meu avô, quando eu tinha uns 6 anos de idade, meu avô já era orquidófilo em Araranguá, Santa Catarina, litoral catarinense sul. E ele sempre me levava para ver as flores dele. De manhã, onde ele pendurava, que era embaixo de uma parreira de uvas, aquele cheiro das orquídeas me encantava sempre. Então ele me deu algumas mudas, eu fui cultivando, cuidando, mas sempre morriam. Acontece que a gente não tem que destacar um tempinho para poder cuidar das orquídeas. E eu estava estudando, a gente é gurizada, vai correr e vai deixando. Quem cuidava mais na realidade era a mãe. Mas depois passa o tempo, como eu já trabalhei e estou aposentado atualmente, então eu comecei a cuidar de orquídeas. Então, assim, eu tenho um tempo maior para dedicar, de colocar adubo, de cuidar. Então, tem que ter assim, um ritual para cuidar delas. Então, é muito bom isso. E essa coisa de cuidar é muito interessante, porque ele tem até um hospital aqui, vamos dizer, uma UTI para orquídeas. Porque muitas amigas, muitas senhoras deixam com ele as orquídeas que estão passando por problemas, as quais ele recupera. Como é que é isso? É um hotel e um hospital de orquídeas, porque a orquídea, se você for viajar um mês e deixar elas um mês sem água, com certeza você vai perder sua planta. Se até 15 dias ela aguenta sem água, depois não aguenta mais. Ela começa a entrar em estado de ressecamento, de desidratação e acaba morrendo. Então eu faço isso, as pessoas que vão viajar, eu cuido das orquídeas. Boto adubo, cuido delas. E quando a orquídea está morrendo mesmo, eu faço um tratamento chamado UTI. Boto um tratamento intensivo nelas com hormônios, com vitaminas, com adubo e recupero elas. Algumas não dá para recuperar mais, mas aqui eu recebo que essa parte superior aqui são várias orquídeas que estão em UTIs aqui. Outra coisa que me deixou muito, eu gostei muito de ver, porque o sistema de você molhar as orquídeas é diferente, né? Você tenta trazer elas ao habitat delas mesmo, a natureza, né? Exatamente. Você vaporiza, você fez um sistema de vaporização de água para elas se sentirem na mata mesmo. Isso, porque se você encharcar a orquídea, encher de água, ela precisa de pouquíssima água. Ela absorve a umidade do ar. E você jogar um monte de água nas raízes, nem sempre ela vai absorver, porque ela absorve a água por baixo das folhas, nos esporos chamados estômatos. Então, quando evapora a água, aí ela absorve. Então, não adianta você encher um vaso de água, que até essa água evaporar para entrar para ela, não vai dar. O que vai acontecer? Vai apodrecer as raízes e ela não conseguiu quase que tomar água. Então, eu inventei um sistema de vapor que a gente liga, que dá uma sensação de bruma, de névoa na mata, em que elas vão se alimentando. Eu gostaria que você nos apresentasse algumas espécies raras ou espécies que as pessoas às vezes nem notam, como você falou, que na natureza está cheio de orquídea, as pessoas passam, acham que é uma plantinha e no fim é uma orquídea. Exatamente. Aqui nessa parede aqui, a gente tem várias orquídeas que são consideradas as micro-orquídeas, né? São isabélias, são prostéquias, são pleurotales, que têm esses nomes, e que as pessoas passam por elas realmente não vê que são microflores. Mas se você pegar uma lupa, uma coisa para aumentar a flor, você vai ver que ela realmente tem aquele formato de 5 sépalas, 3 pétalas, 2 sépalas e um labelo, e que é um formato de uma orquídea, que é a base de uma orquídea. Tem uma que é carnívora que você tem aqui também, né? Eu uso uma planta carnívora aqui dentro porque às vezes entra alguns insetos e o terror das orquídeas são insetos. As borboletas principalmente colocam as larvas que viram depois as lagartas, que vão escolher principalmente o broto inicial da orquídea. E a orquídea dá um broto por ano. Ela dá um broto para dar uma nova flor
e dali que está desenvolvendo vai nascer uma flor. Se esse broto for prejudicado durante seu nascimento, não vai ter flor. Só no outro ano, quando vier outro broto e outra flor de novo. Você estava me mostrando aqui uma orquídea maravilhosa, vamos vir aqui para trás, que é uma orquídea que está nascendo na pedra. É uma orquídea que nós temos as orquídeas que são epífitas, que a grande maioria que nasce nas árvores. Nós temos as rupícolas que vivem sobre as pedras e temos terrestres que vivem na terra, né, como as arúndinas e algumas outras que são especialmente... pode nascer na terra, porque nem todas. Um grande problema das orquídeas, inclusive as que são epífitas, que as pessoas ganham de presente, é botar terra no vaso. A terra acaba fechando os poros das raízes, mata sufocado, entope tudo e ela morre também. Por isso que a orquídea não pode ser plantada em terra. A orquídea tem que ser em substrato especial para orquídea. Outra coisa, essa daqui que tem uma... Isso aqui não é uma orquídea, né? Não, eu coloco aqui um microambiente com samambaias e bromélias, que elas se dão muito bem no mesmo ambiente da mata junto com as orquídeas. Essa ali é uma bromélia candelabro, que eu acho muito bonita, que ela vai se formando os seus talos e vai abrindo nova copa e vai ficando um candelabro. O nome dela comum é a bromélia candelabro. Aí eu tenho essa samambaia da Amazônia, tenho a renda portuguesa, tenho essa aqui que eu não sei ainda o que é, porque eu encontrei um brotinho lá em Guaratuba, coloquei aqui achando que ia dar só essa folha ali em forma de espada, tá dando essa folha maravilhosa crespa na ponta aqui. Ainda não classifiquei ela. Roberto, eu vou chamar agora os comerciais rapidinho, porque no próximo bloco você vai ver o Roberto tirando uma planta... salvando uma planta, vendo o problema dela e transportando ela para um outro vaso para recuperar a planta de uma doutora que deixou comigo aqui, uma senhora que deixou comigo, para me recuperar a planta dela. Então você vai ter uma dica de como recuperar uma planta, como trocá-la de um vaso para o outro no próximo bloco. A gente já volta. Um abraço. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram a Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se. Reservas 3016 7010. Plantar Brasil, jardinagem orgânica, a forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, 918, esquina com José Tomasi, Santa Felicidade. 3013-3324, 3024-3322. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão, mais de 20 tipos de carnes nobres, o delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé a molho madeira. Buffet de saladas com 30 tipos de frios e a sobremesa é só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill, no coração do Batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011. Agora você vai ver qual o procedimento de salvar uma plantinha, de trocá-la de um vaso para o outro, e o Roberto vai explicar para você. Roberto, como que começa esse processo? Seguinte, eu recebi uma Phalaenopsis de uma cliente em que está assim, ó, no vaso. Ela disse que não sabia o que era, então eu vou começar limpando a orquídea, tirando os galhos secos. Ela já está solta, veja, e várias raízes estão podres. Tu vê que ela está podre porque, ó, a raiz é esse fiozinho que tem aqui, e isso aqui é uma cápsula que vai em volta da raiz para puxar a umidade. Está tudo podre. Então, vamos tirando as raízes que estão secas e vendo as que sobraram, que estão bem sadias aqui. A gente vê que elas estão sadias. E as que estão podres, a gente tem que estar podando elas aqui para evitar de contaminar a planta com a parte. Bom, aí a gente dá uma escovada, tira todo o excesso de pó e que tem de seco, aqui onde nasceu a floração, corta-se tudo e está pronta a planta para ser replantada de novo. Inclusive está vindo uma brotação nova com uma raiz nova que está apontando aqui, ó, que a planta estava tentando se salvar. Agora
bota-se um pouco de carvão moído no fundo do vaso, para evitar que lesmas entrem aqui por dentro e outros insetos. Um pouco de substrato especial para orquídeas, que a gente compra nas floriculturas. Você coloca a flor aqui dentro de novo. Um pouco mais de substrato em volta das raízes. E aí você usa eu uso um palito chinês de metal para você fixar a raiz, segurando ela, espetando para baixo e não machucar as plantas. Isso não tem ponta para não ferir as raízes da orquídea. Depois você põe só um pouco mais de pedregulhos de rio lavado, onde você vai fixar um pouco a planta para ela não ficar balançando muito, que vai deixar ela fixa no vaso. Você coloca com esse, que eu chamo de acúlio de Aquiles. Meu professor de orquidofilia, um deles chama-se Aquiles, e eu preferi inventar um nome grego, já que é uma agulha grande, acúlio de Aquiles. Pronto, veja, a planta está firme no vaso, e agora é só regar, botar adubo líquido e deixar ela em estado de descanso, para ela continuar criando novas raízes e fazer sua nova brotação. Então aí, ó, a dica foi essa, mas o papo não para aqui. Vocês vão conhecer a semente de baunilha. Você mal sabe que um dos alimentos, uma das essências maravilhosas que é a baunilha, não deixa de ser uma orquídea. Vamos mostrar ali, Roberto? Esta aqui é uma semente, uma cápsula de uma orquídea que a gente chama de ovário. Aqui na frente nasceu a flor e ela secou. E aqui ela começou o quê? A reproduzir. Ela está cheia de sementes, né? Aqui dentro tem de 3 a 5 milhões de sementes. É um pozinho fininho e a baunilha dá uma vagem um pouco maior. E aí, aqui dentro que a gente tira esse pozinho e faz o extrato de baunilha, que é servido hoje na culinária e tem um gosto tão maravilhoso. A gente está comendo orquídea no iogurte, em bolos e não sabe. Então a baunilha, para quem não sabe, vem de uma planta chamada vanila, que é uma orquídea. Gente, e para terminar esse bloco, para a gente finalizar, o Roberto tem uma história fantástica para falar para a gente, que é a respeito de um dos maiores perfumes, maiores essências do mundo, famosíssima. Isso. E que surgiu aqui no Brasil. Isso, é o seguinte, no século passado os franceses vieram ao Brasil e tiraram da mata em Pernambuco uma espécie de orquídea, uma lélia, em que eles levaram para a França e fizeram o Chanel número 5. É um perfume maravilhoso, todo mundo conhece esse perfume, que ele tem um sabor, um aroma gostoso. E para não uma outra empresa fazer o mesmo perfume, eles colocaram fogo nas matas onde existiam as orquídeas em Pernambuco. Só que a orquídea, quando abre essa cápsula, o vento precisa transportar as sementes, ela se torna um pequeno pozinho. E botando fogo na mata, o fogo provoca um certo vento e foi empurrando para longe cada vez mais as nossas sementes de orquídeas e ela não conseguiu ser extinguida. Ela cresceu muito mais para o interior das matas. E aí a gente conseguiu manter a nossa orquídea. Hoje sabemos que o Chanel número 5 foi feito de orquídeas roubadas, vamos dizer assim, do Brasil no século passado. Então, mais uma curiosidade para você, que a Arte de Fazer Amigos tem o prazer de levar até você. Aguarda mais um minutinho, eu gostaria de agradecer ao Roberto Kaiser, que embora o nome dele seja sugestivo, né, mas o negócio dele é orquídea. E também nós vamos fazer uma matéria para frente com ele, porque ele também é chefe de cozinha. Adoro cozinhar. Pois é. Isso aí vamos deixar para um próximo programa. Ok. Eu queria que você deixasse seu e-mail, seu telefone, para que as pessoas possam entrar em contato. O meu telefone é 9923-8183. E o meu e-mail é kaisercwb@hotmail.com. Kaiser, K-A-I-S-E-R, CWB, tudo junto, @hotmail.com. Isso, está no seu vídeo aqui, o nome, o e-mail e o telefone para que você entre em contato com o Beto, para que você tire suas dúvidas ou até mesmo venha fazer uma visita, porque o orquidário é lindo, é muito bonito e tem muita coisa bacana para você ver. E com o Beto você vai aprender muito sobre isso, que é uma pessoa maravilhosa, de uma cultura fantástica e que sempre está trazendo novidades para a gente. Roberto? Eu tenho um blog também, que é www.orquidariokaiser.blogspot.com.br. Então tá no vídeo aí. Tem dicas lá, quem quiser. Tem dicas, tem tudo. Entra no blog do Beto. Um abraço e até daqui a pouquinho. Até mais.
Plantar Brasil, jardinagem orgânica, a forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, 918, esquina com José Tomasi, Santa Felicidade. 3013-3324. 3024-3322. Odonto Bis. Sorrir também é arte. Odonto Bis, Avenida Salgado Filho, 1925, Guabirutuba. 3395-1199. Denguinho, 2 lojas, 1.000 metros quadrados de muito conforto, enxovais de bebê, carrinhos e acessórios, modinha de 0 a 14 anos, opções em calçados, brinquedos, Mattel, Bandeirante, entre outros. E para as futuras mamães, a Denguinho faz a lista do chá de bebê, 10% de desconto da lista em presentes para o seu bebê e 50 cartões convites grátis. Precisa mais? Denguinho, tem dengo pra turminha. Pinheirinho e Sítio Cercado.